Comecei a tomar vinho e aí tem aquele amigo que entende um pouco mais que eu e começa a falar: estou sentindo nota de ameixa, de maracujá, esse vinho é mais frutado, é menos frutado, e eu não entendo bulufas do que ele está falando. Esse vídeo de hoje a gente vai tentar, né, Josi, de forma descontraída e descomplicada, é claro, explicar para vocês, dando algumas dicas de como fazer uma degustação de vinhos, né? Sentir os aromas, começar a aproveitar um pouco mais do vinho que você está tomando, que com certeza faz toda a diferença. Mas deixando claro que aqui não são dicas, né, de harmonização para quem vai participar de avaliação, de concurso, né, Josi? Vai avaliar pontuação é para você. Está começando e quer aprender a fazer uma degustação e apreciar e mais o seu vinho, tá? Entender um pouco melhor mais sobre o vinho que tá tomando, né? Exato. Porque muita gente hoje começa no mundo do vinho, né? Às vezes com um amigo, agora, brincadeiras à parte, um amigo apresentando um vinho, tomando junto com ele, e você acaba tomando um gosto que você quer aprender um pouco mais. Quer evoluir, que aroma é esse natural, né? que a gente está sentindo? Por que eu não estou conseguindo sentir isso que ele sente também no vinho? Que com certeza faz toda a diferença aí, né? Quando você está tomando aquele vinho legal. Mas vou deixar aqui a nossa sommelier Josi Ruiz aqui do Taça e Prosa explicar para a gente, né, Josi? Qual dica que você dá aí para quem está começando no mundo do vinho, descobriu no vinho uma bebida incrível e quer entender de forma descomplicada um pouco mais sobre ele? Com certeza, bora lá. Primeira coisa que você precisa saber, primeira coisa que você precisa fazer é dar um like aí nesse vídeo legal. e se inscrever no canal. Exatamente. E se você tem aquele amigo que também está iniciando no mundo do vinho, já compartilha esse vídeo para ele também. Exatamente. E se você não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações para receber vídeos novos aí toda semana. Show de bola, Josi, muito bem colocado. Agora sim, né? Bora lá. Bora pro vídeo. Agora bora lá. Existe uma diferença muito grande em você beber vinho, tá? E você quer aprender a fazer a degustação, quer aprender a sentir aromas e características nos vinhos. Outra coisa é você fazer uma avaliação sensorial de um vinho de uma forma profissional, tá? Então, aqui a ideia desse vídeo é para você que quer aprender um pouco mais e apreciar melhor o teu vinho, buscar essas características, tá? E quando nós falamos de algo mais profissional, existe uma regra que é fundamental, que é deixar o gosto pessoal na gaveta. Verdade. De lado, verdade. tá? Então, por exemplo, se eu vou ser jurada aí para fazer uma avaliação em um vinho, de forma profissional, eu não posso levar em consideração o meu gosto pessoal, né? Tá? Uma coisa que é muito legal a gente pontuar é que a gente escuta muito isso. Esse vinho é ruim. Gente, cuidado com essa frase. Este vinho é ruim, tá? Por que ele é ruim? Está estragado? Está com defeito? Não. Tá, então o vinho não é ruim e não é de má qualidade. Ele não agradou o teu paladar, tá? Que até vou emendar, desculpa, Josi, já te cortando. A gente tem uma das primeiras lives que a gente fez com a enóloga Paula Scavinato, que ela fala uma frase que marcou muito para mim, que é: não existe vinho ruim, existe o vinho que você não gostou. Exato. É diferente. Não é porque você não gostou daquele vinho, muitas vezes eu falo, Mário, Paulo, não, aquele vinho é uma porcaria. Não, não é. Só não gostei. Simples, né? Tá? Mas não vamos fugir do foco aqui, Josi. Vamos deixar você falar qual a primeira dica que você dá aí para quem está começando no vinho. Tá. Gostou do mundo do vinho? Algum amigo apresentou ou de curiosidade tomou algum vinho que gostou e quer aprender um pouquinho mais de forma descomplicada a fazer essa avaliação do vinho. Quais são as dicas que você dá pra gente hoje? Tá, vamos lá. Então, vamos começar a separar que avaliação e análise sensorial são totalmente diferentes. Muita gente fala assim, vou fazer uma análise no vinho. Não. Quando nós falamos de análise sensorial, nós estamos falando de uma análise em laboratório, tá? O que nós fazemos, né, muitos sommeliers em concursos, são
avaliação sensorial. Nós vamos avaliar o vinho usando os nossos sentidos, que é a visão, o olfato e o gustativo. Tá? Então, Show. nós vamos usar esses três aqui e o último que é a conclusão. Mas essa conclusão, assim, ela é muito usada, por exemplo, no concurso, que você precisa ter uma conclusão. Se o vinho, ele tá bom, né, é excelente e tudo mais. E para nós, apaixonados, amantes do vinho, a nossa conclusão vai ser: eu amei esse vinho, agrada o meu paladar, É muito mais tá? simples, Muito né? É mais legal, é simples, legal. tá? Eu acho bacana você fazer esses, né, emendar com esse termo profissional com o pessoal, para a pessoa justamente entender, né? Como que para a gente é muito mais descomplicado do que para uma pessoa que vai fazer isso de forma profissional, né? Sim, é Porque uma outra aqui, linha, exato, né? porque aqui a ideia é você entender mais do vinho que você curte, né? Que você Até para gosta, você ser exatamente. assertivo, né, Josi? E no Exato. futuro, em alguns rótulos, conseguem passar algumas informações que, baseado naquilo que você aprendeu em relação ao seu gosto pessoal, ser muito mais assertivo e, às vezes, parar de comprar só o mesmo vinho lá. Aquele que eu gosto, vou comprar sempre aquele. Não, experimente outros. Não tenha medo. Não tenha medo, O né? pior que vai acontecer é aquele vinho você não comprar mais. É esse eu não compro mais, bora pro próximo. Show. Mas aí acho que já engatilha aí a segunda dica para você, que vai tá começando e quer aprender. É prática. Ah, eu não sinto aromas, não consigo sentir aromas, mas isso é prática, tá? Então, não adianta você falar, eu quero aprender, mas você não pratica. Então, você fica ali no 0 a 0, tá? Então, assim, você precisa praticar. Uma dica bem legal para quem quer se aprofundar mesmo e quer encontrar aromas, dá uma de louca que nem eu, vai no supermercado, vai na feira, pega uma fruta, cheira, vai cozinhar, pega os temperos e cheira, né? Ah, é Pimentão verdade. cheira, vai comer uma fruta, cheira a fruta, tenta pegar aquela características, né? Então, isso vai te ajudar bastante na hora que você for fazer uma avaliação no olfato, você ter essa percepção de aromas, Sim. tá? Porque isso é muito ligado também à nossa memória olfativa. Se você não tem uma memória olfativa, você não vai conseguir identificar esse aroma. O Google vai ficar buscando aqui e não vai achar, Não, né? mas é legal você falar isso, porque assim, falar eu, por exemplo, pra quem acompanha alguns vídeos, né, eu já falei em alguns vídeos passados que, assim, às vezes, claro que eu tô do lado dela, que é muito mais fácil pra mim, pessoalmente falando, né? Tipo, às vezes tô sentindo aquele aroma, eu sei quem é, mas às vezes assim, não vem o nome, mas ela fala, ó, tem baunilha, tem, sei lá, pitanga. Mas assim, no início, eu lembrava, tinha uma lembrança do aroma, mas não conseguia identificar o nome. Fui treinando, hoje eu consigo já, né, algumas acertar, né? Isso requer treino. Pratica buscar essas características, tá? Eu tenho aqui, ó, uma fichinha de degustação. Inclusive, eu vou deixar o link para vocês baixarem, Ah, tá? legal! E aí vocês vão treinando em casa, vão anotando. É legal a gente anotar as nossas percepções, porque isso até para você acompanhar a tua evolução, tá? Legal, legal, legal. Eu posso falar Claro. né? Eu fiz questão de que a Josi colocasse essa tacinha. Muitas pessoas têm dúvida, né? Principalmente, claro, quem já é profissional, não. Mas para gente que toma vinho no dia a dia, tem dúvida nessa taça. Essa taça chama-se ISO, né, Josi? É própria para E ela é degustação. usada própria para Para degustação avaliação, isso. profissional, que não é o nosso caso, né? A Isso. gente só deixou aqui mesmo a título de conhecimento de Pode usar a vocês, tacinha a que taça você de vocês, tem, tá? tá? Bom, então vamos começar aqui, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é a avaliação visual. Então, ou seja, você vai pegar, não coloque demais na taça, tá? Porque você vai precisar girar a taça, então não é legal ela tá muito cheia. Então, a primeira coisa vai ser o nosso visual. A gente vai inclinar a taça assim uns 45 graus, você tem um fundinho branco, um guardanapo, uma folha de sulfite aqui como a minha, tá? Para você fazer o quê? Identificar a cor, se ele é branco, se ele é tinto, né? Se ele é um rosé. Aqui é um tinto, tá? Qual é a intensidade de cor que eu tenho? Ah, ele é clarinho, ele é mais escurinho, ele já tá ficando ali um tom de atijolado, tudo isso vai também trazer uma percepção diferente. Então, beleza, aqui eu tenho um vinho rubizão, tá? Fiz a minha avaliação de cor aqui, primeiro ponto, certo? O nosso segundo passo é a olfativa.
Ou seja, é aqui que nós vamos dar aquela cafungadinha gostosa no vinho, vamos sentir os aromas, tá? Mas uma coisa bem legal aqui, tá? É devagar. Aqui que é a dica. Tem gente que fica muito fundo. Não. Uma coisa bem legal é inspira devagar. Você vai sentir. Legal. Então, a primeira coisa aqui, a gente não vai agitar a taça. Eu já agitei. Eu já agitei. Tudo Desculpa, bem. não vai por mim. Por Vai quê? por ela. Porque vai ter uma diferencinha. Então, você não agita a taça e... Olha aqui, já vem um aroma. Já sobe aqui um coco, uma notinha tostada. Então, aqui ele ainda vai estar fechadinho. Você gira a taça. Não é liquidificador, tá, gente? Não precisa pegar aqui no tranco, né? No tranco, né? 5 giradinhas, tá bom. Espera uns 3 segundinhos e olha como ele já abre mais o aroma. Aquele aroma mais fechadinho, tava um tostadinho, um coco, agora você já sente bem que como já... essa fruta vem logo de primeiro ataque. Maravilhoso. E aqui, nessa parte que é legal você ter uma canetinha na mão e você tentar anotar aquilo que você está sentindo. Tenta anotar. Não precisa ser preciso. Por exemplo, Exato. Tô sentindo cheiro de ameixa sobremadura. Não, tô sentindo aromas de fruta vermelha. Pesco não é vermelho. Morango. Mas de começo você não precisa especificar as frutas se você não conseguir identificá-las. Mas é legal você identificar. Tô sentindo aromas de frutas vermelhas. Não, negras. Não, brancas. Tropicais. Entendeu? Você vai pela classificação dos estilos de frutas. Mais pra frente, você vai conseguir... essa fruta é uma fruta branca. Tô sentindo um aroma de fruta tropical, um abacaxi. Você vai automaticamente evoluindo com essa prática, tá? No início é difícil. Pode ser que você não vai sentir nada, sabe assim? Mas não desiste. É o que eu falo por mim. Também às vezes eu ficava doido, porque ela falava as coisas, mas eu não estou sentindo. E era justamente essa prática que eu comecei a fazer. Isso com o tempo você vai pegando. Desculpa. Pode falar. Eu só queria deixar uma dica que também eu aprendi. A Josi falou aqui no papel branco, mas assim, tem um lance legal de você saber quando o vinho ele é intenso, né, em cor ou não. Você coloca o dedo do lado de baixo da taça. Se você não vê o seu dedo, ele é um vinho mais encorpado. Mais intenso de cor, né? Quando você vê o dedinho bem apagadinho, assim, né, é um vinho médio, né, Josi? Exatamente. Você pode usar o dedo para te auxiliar, sim. Exato. Eu só queria emendar a dica do papel, né? Quem não tem o papel, de repente, fazer isso para ver também. Exatamente. Então, aqui você anotou, tanto que na fichinha de degustação, ele vai ter aqui para você, ó, se ele é frutado, se ele tem floral, se ele tem uma nota de especiarias, tá? Vegetal. E tem umas linhas que você pode escrever o que você conseguiu identificar. Que legal, tá? Olha que bacana. E aí, feito isso, vamos para a melhor parte, que é a gustativa. Então, aqui vamos colocar nosso vinho na boca. Essa é que eu mais gosto. Quase ninguém sabe, né? Deixa o vinho dar aquela passeada na boca. Não é enxaguante bucal, tá? Não precisa... Tá? Deixa ele dar aquela passada. O primeiro gole... né? O primeiro gole, geralmente a gente não avalia. A gente for falar mesmo de uma avaliação. Por quê? Porque a sua boca ainda não está acostumada com o vinho. Então, ele vai ficar um pouco mais intenso de primeiro ataque. Digamos que você é o seu primeiro gole. Mas você já consegue ter uma percepção do álcool, do tanino, da acidez, tá? Então, aqui na boca é que a gente vai se divertir, vamos dizer assim. Porque é aqui que você vai sentir a acidez do vinho. Como que você vai sentir a acidez do vinho? Salivando. Esse vinho, por exemplo, tá salivando bem. Ele tá com uma acidez, pode colocar aqui de média para média a mais. Por quê? Porque quando você toma ele, você saliva. Então, isso quer dizer a acidez do vinho. Vamos falar aqui de tinto, tem tanino. Como que você vai ter essa percepção do tanino no vinho tinto? Ele traz essa sensação de secura na boca e ao mesmo tempo... da língua? Não, ele pega aqui assim, ó, essa parte de cima. Sim. E você sente uma textura. Você passar
a língua, você sente que ele tem uma texturinha, tipo uma texturinha craquelada, né? Que no caso esse vinho que a gente tá tomando quase não tem. Não tem. Ó, tá aí, tá vendo só? Tem que aprender com ela também, tá vendo? Olha, ele pega bem aqui, ó. O que acontece? A acidez, ó, aqui, ó, pega bem aqui. A acidez desse vinho tá tão gostosa que ela limpa. Eu tô mais prestando atenção na acidez. Ela enxágua a tua boca. Então, ela não dá aquela sensação de que trava tudo, sabe? Tipo, congela. Não. Olha como ele tá equilibrado. O álcool, a gente sente o álcool. Ele dá um pouquinho aquela esquentadinha, mas aqui assim. Mas ele tá tão equilibrado, é o que eu falo, que a acidez está fazendo um papel tão maravilhoso e um equilíbrio entre tanino, álcool e acidez, que nada sobressai. Ó, nada sobressai, nada te incomoda em boca, tá? Que isso mostra o equilíbrio que o vinho tem, né? Exato. E é muito legal, tá vendo, gente? Quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe também. Tem algumas coisas que eu ainda tenho dificuldade em perceber. Então, assim, eu me ponho no lugar hoje de um amante de vinho que quer aprender mais. Mas o legal é isso, é continuar tentando. Gente, é prática. É prática, é o dia a dia, acho que né? a dica principal aqui que você precisa levar desse vídeo é não tenha medo de praticar. Exato. Não tenha medo de testar, de conhecer. Não existe certo ou errado. Se você quer aprender, a melhor forma de aprender é praticar, tá? É treinar, tá? Sem medo e sem dó, tá? E depois, pra gente finalizar, que a gente pode ver a persistência desse vinho. Depois que você tomou o vinho, quanto tempo, os sabores do Você vinho... sente ele em boca, que né? aqui em boca, depois que você viu o tanino, a acidez, você vai também sentir essas notas frutadas do aroma, ele vai se confirmar em boca. Muitas vezes vai vir também sabores novos, tá? E depois que você engoliu, quanto tempo esse sabor ele ainda fica, né? 3 segundos, mais de 3 segundos, aí você vai ter uma percepção se ele é um vinho de percepção de final baixo, ou seja, você tomou e o sabor já morreu. Foi embora. Ou se ele tem um final de boca mais longo, depois que você engoliu, ele passou aí dos seus 3, 4 segundos, aí ainda você sentindo aquele sabor do vinho, ele tem um final aí de longo, né? Quanto mais tempo ele ficar, né? Maior é esse final de boca dele, tá? E aí o final mesmo é aquela conclusão que a gente gosta, né? Põe mais um pouquinho na taça. Exato. Não, e assim, e claro que varia muito de vinho para vinho, né? Sim. Pega um vinho do dia a dia, não tem tanta complexidade que um vinho de longa guarda. Mas por que é legal essas dicas também? Né? Independente do teu paladar, toma um vinho do dia a dia, eu gosto de um vinho mais, né, mais fácil de tomar. Às vezes você quer ter uma experiência diferente, tentar aí tomar um vinho um pouco mais complexo. É legal, né, Josi? Eu acho bacana a experiência, porque hoje eu conheço algumas pessoas, né, que falam assim, que falavam, né, eu não gosto de vinho, eu não tomo vinho. E hoje virou uma rotina praticamente do dia a dia, né, porque justamente aprendeu, quis conhecer mais sobre o vinho. Claro que nada aqui, né, é de forma técnica, muito pelo contrário. A ideia é descomplicar mesmo, deixar de forma mais simples gente. para você que está começando e quer aprender a fazer. Exato. É lógico que depois, se você quer se aprofundar outra mesmo, história, né? você vai se aprofundar em estudos e técnicas. Exato. Aí, como diz, o buraco é mais embaixo. Exato. Que nós estamos avaliando um vinho tinto. Mas você pode estar avaliando um espumante. No espumante, por exemplo, você vai fazer a avaliação da perlage. O perlage, ele é aquelas tão famosas borbulhas, né? Então, quanto mais finas, mais constantes e mais tempo elas durarem, melhor é a qualidade do teu espumante. Tá? Uma coisa legal também, uma curiosidade legal aí para quem está começando, é que o vinho tinto, conforme ele envelhece, ele perde cor. Então, aqui eu tenho um vinho rubi, vermelho, né? E quando ele envelhece, ele vai ficando aquele tonzinho mais granada, mais cor de puxando tijolo. para um tijolo, né? Exato. O branco é o contrário. O branco, quanto o tempo de envelhecimento dele, ele vai ganhando cor. Então, ele daquele verdinho, daquele palhinha bem clarinha, ele pode ficar até um tom alaranjado, quase que marronzinho.
Sensacional, Josi. Muito obrigado. Hoje É um prazer. a gente estendeu um pouquinho mais o vídeo, mas vale muito a pena a dica. Agradeço você por sempre trazer essas dicas bacanas aí. É um prazer. Espero que gostem e pratiquem. Exatamente. E não esquece de deixar aquele joinha que ajuda muito a gente aqui no canal. Até a próxima, pessoal.